Ei, bicho. Estamos começando mais um. NHS, o podcast que na hora sai. Bem-vindos ao NHS, o podcast que pode não ser um negócio da China, mas que na hora sai. Eu sou o Sidney Alencar e na China tem muita gente. Olá galera, eu sou o Cleiton Viana e descobri que no dia do meu aniversário é feriado nacional na China, então eu vou pra lá. Meu nome é Linho Gomes. Puta que pariu. Ni hao, eu sou o Fábio Monteiro viajando independentemente para a China. Olá pessoal, eu sou o Leandro Moreira, falando diretamente da China. Saudações, meus amigos digitais, eu sou o André Jonatas. Hoje é feriado de Corpus Christi, mas eu quero é ópio. Esse é o NHS número... André, quer arriscar? 16! Quase. Não é? Esse já é o NHS número 17. E hoje a gente vai falar de um tema interessantíssimo. Nós convidamos dois amigos nossos aqui, o Fábio Monteiro, que viajou para a China e tem um blog chamado www.viajanteindependente.com. Ele passou quase 40 dias na China, vai falar das experiências dele aqui e vamos falar também com o Leandro Moreira, que hoje ele mora na China. Então a gente vai falar sobre muita coisa interessante, sobre comportamentos, sobre as diferenças com relação a vestimentas, com relação a roupa, parte de trabalho, turismo. Fica aí com a gente que vem muita coisa legal por aí. Vamos lá? Estou falando aqui do Eusébio, uma cidade no Ceará. Cleiton, onde é que você está? Eu estou em Maranguape, a 27 quilômetros de Fortaleza. André Jonatas. Eu estou no Passaré, bairro de Fortaleza, quase outra cidade. Elinho Gomes, você está onde? Estou em Iguatu e aqui não tem delay. E Leandro Moreira, você está onde? Eu estou em Xi'an, que fica é uma cidade do centro da China. Bem pertinho, né? Depois de Iguatu um pouquinho. Cleiton, o que é que você conhece da China, Cleiton? Eu só sei que a China é longe, muito longe, e que no nosso imaginário é um lugar que se chega cavando através do centro da Terra. Furando a Terra, né? É na China ou no Japão que tem essa história? Eu acho que é pro mesmo Rapaz, lado, né? como culturalmente a gente é ignorante nesses aspectos, a gente acaba meio que botando todo mundo num balaio só. E quando cava até o fim, realmente o pessoal tá lá com aquele chapéuzinho, né? O sombreiro, quase o sombreiro chinês, só que apontando pra baixo. André, preparou alguma coisa aí pra gente começar? É pra gente conectar os nossos ouvintes, que já são bem sabidinhos, mas sempre tem alguém que não conhece, né? Não sabe de nada. Então a gente vai falar um pouco sobre que país a gente está falando, né? Então, assim, primeiramente a China tem uma cultura milenar, né? E ela é tradicionalmente imperialista. Isso se mantém a tradição, né? Até hoje. Embora o segundo passo aí com a revolução cultural e política, o comunista Mao Tse Tung mudou mais essa forma política, né? Implantou aí um regime comunista, né? E é engraçado que o Mao Tse Tung, ele forçou a galera a fazer filho, né? Vamos fornicar, galera. E ele quase dobrou a população da China. Fornicar é muito legal. É um termo bem técnico, né? Pois é. Mas, obviamente que no início do século XX foi que, após perder duas guerras, né, aquelas guerras do ópio, né, para a Grã-Bretanha, foi que caiu o Império Chinês e começou a República. O Mao Tse-tung foi mais para a metade do século XX, ele reforçou isso e mudou essas características culturais e políticas. Após a morte de Mao Tse-tung, né, a gente está falando aí já década de 1970, 1976, começa a abertura da China ao capitalismo, né? E a cultura, mais fortemente a cultura ocidental. É interessante o Mao Tse Tung porque
você vê essa população, muita população significa mão de obra, no caso da China até hoje, mão de obra barata, baratíssima. O Leandro vai dizer se isso é verdade ou não. E também mercado consumidor imenso. Então, essa é uma característica interessante. É um país, vamos falar em superlativo. Eu classificaria a China, se tivesse que substituir, superlativo, né? O mais populoso do mundo. Vamos lá, 1.373.642.000 e uns quebradinhos de pessoas aí. Um rumo de gente. Um rumo de gente. Segundo maior território do mundo, né? Acho que perto para a Rússia. Terceiro. Terceiro? Primeiro Rússia, segundo Canadá. Canadá, né? Tem uma das maiores reservas financeiras do mundo, né? O setor industrial é gigantesco. É um dos países, se não o país que recebe mais visitantes do mundo. Isso é uma coisa curiosa, a gente acha que é a França por causa de Paris. Eu tinha na cabeça que era a França também. Pois é, mas talvez a cidade seja Paris, mas como país... Cidade eu tava em dúvida entre Paris e Acopiara, mas acho que Paris ganha, né? Depende de se considerar a gente, né? Maior parceiro comercial do Brasil, tem representação no cinema mundial, né? Goste ou não, você tem aí, a gente dá pra citar o Jet Li, o Jack Chan, o Bruce Lee, eles têm aí essa origem. Acho que o Wong Kar-wai também, né? O diretor, também conhecido, premiado. Eu gostaria de fazer uma parte. Pois não. Bruce Lee era americano, ele nasceu em Chinatown. Pois verdade. Mas a cultura dele era toda... Os pais deles eram chineses, né? E inclusive o Cine Hollywood é cearense brasileiro, mas se rodar na China, qualquer um vai dizer que é uma paródia lá das artes marciais. Né? Estão dominando o centro de Fortaleza, chineses. Não sei se eu estou exagerando, mas tem mais de 100 lojas. O Leandro sabe disso, que ele me acompanhou no conteúdo que a gente fez há alguns anos atrás. Já deve ter ultrapassado bem esse número. São cerca de 400 chineses registrados hoje no Ceará, né, com registro na Polícia Federal. E, empresarialmente, a China é um país assim, que valoriza muito o trabalho, até com certo exagero. Você vê aí, tem muita... Né, esse karma do trabalho escravo. E também cada gota de tinta de caneta. Os caras são bem... organizados nesse sentido. Para finalizar, são responsáveis por invenções, né, importantes da humanidade: papel, pólvora, bússola, o garfo, o macarrão não é italiano, como todo mundo acha, tem uma origem chinesa. Pipa, sino, fogos de artifício, escova de dente, dominó, papel higiênico, aí é limpo para você. Esse é o contexto rápido. Legal, bacana. Sabendo disso, quero agradecer logo de antemão nosso convidado de hoje, Leandro Moreira. Antes de começar as perguntas aqui, começar a entrar mesmo no assunto, eu queria só voltar pro André. Eu queria que o André falasse qual é a banda que vai estar acompanhando a gente aqui como música de fundo, como BG nesse nosso episódio de hoje do NHS. Sidney, Soledad Brandão, guardem esse nome. Beleza, a gente vai tocando aí no decorrer do episódio e no finalzinho o André dá mais detalhes, certo? Então, começando aqui, Leandro, depois dessa torrente de informações que o André nos passou, eu tenho uma curiosidade, cara. Desde que a gente começou a pensar nesse tema e o André comentou que tinha um conhecido amigo que morava na China, não tem como não pensar nessa pergunta, cara. E vai ser a primeira. Por que China, cara? Por quê? Como é que você foi parar aí? É sonho de criança? Como é que começou? Bom, eu tinha, desde a minha adolescência, eu acho que a minha primeira relação com a China foi quando eu comecei a praticar Kung Fu, quando eu tinha os meus 16 anos, né? Essa talvez foi a minha primeira relação. Depois, eu comecei a me interessar um pouco pela cultura tradicional, né? Seja pelos provérbios chineses, seja pela música tradicional chinesa, aquelas músicas, né, assim, com instrumentos chineses. Mas assim, o pulo do gato veio quando eu morei na Polônia em 2006 e eu dividi um quarto na residência universitária com um chinês. Então, quando eu voltei para o Brasil em 2007, aí eu tinha esse meu grande amigo lá, que inclusive mora aqui na China hoje em dia. Então, eu comecei a estudar a língua chinesa. Então, de lá para cá, eu comecei a estudar a língua e estudar a China, de uma forma geral. Ao passo que, num espaço de alguns anos, eu aprofundei um pouco na China, na língua chinesa. Comecei aí no centro de Fortaleza para praticar o chinês com os chineses. Depois comecei a dar aula de mandarim para alguns brasileiros e comecei a dar aula de português para alguns chineses. Então comecei a ficar relacionado à China de diversas maneiras. Depois eu juntamente com o professor Guerra na UES, criamos o curso de chinês na UES. Então depois, eu me formei em 2011 em psicologia, eu sou psicólogo.
Então, depois disso, o chinês ficou cada vez mais importante na minha vida, né? Então, depois que eu me formei na psicologia, eu fiquei com essa ideia, não, tenho que vir à China para aprimorar o chinês e tirar essa minha curiosidade, né? Então, eu acabei vindo para a China em 2013. Precisa tirar visto, alguma coisa, alguma preparação? Como é que é a sistemática? Vai no consulado? Porque a gente sabe muito, vem muito na cabeça os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é o país, digamos, mais comum do pessoal ir. E tem toda aquela questão de visto. Como é que é pra China? Eu quero ir pra China próximo ano. Como é que é o processo? Começa por onde? O visto da China é mais simples do que o visto dos Estados Unidos, porque o visto dos Estados Unidos você tem que ter entrevista, né? O visto da China ele é mais simples porque você pode só mandar o seu passaporte para a embaixada ou para o consulado. Então ele é bem não tem muita burocracia, bem simples. Meu irmão e minha irmã que já vieram aqui me visitar, um outro amigo que veio também. É bem simples. Você envia pelo correio e em menos de uma semana você recebe o visto em casa. E você falou aí da linguagem, também na China tem os ideogramas, não é isso? Com relação ao mandarim? A parte que eu acho, na minha opinião, o mais complexo, o mais difícil do chinês são os ideogramas, né? Então, para você se virar, você precisa de pelo menos de 1.000 a 2.000 para começar a se virar com o chinês. Você fala, isso é a quantidade de ideogramas? A quantidade de ideogramas. Que precisa conhecer minimamente para começar a se virar. Assim, para começar a pegar um jornal e conseguir se situar do que ele tá falando, para você conseguir viajar de trem bem, para você conseguir fazer pedidos num restaurante, você precisa de lá pelo menos os seus... Vamos botar assim, no mínimo para uns 500 ideogramas ou 1.000, assim, para você... Caramba. Começar a ficar independente aqui na China. Porque, deixa eu ver se eu entendo direito, eu não estou falando besteira. Eu acho que o ideograma, cada símbolo daquele, ele representa, como o próprio nome diz, uma ideia, não é isso? Porque a língua chinesa, diferentemente das línguas ocidentais, ela não tem ligação fonética. Então, ela é mais semântica do que de fonema. Então, por exemplo, quando a gente escreve casa, né, essas 4 letras, C-A-S-A, a gente vê essas 4 letras lado a lado e pra gente a gente visualiza o que a gente conhece como casa. Mas essa pronúncia tá aí, né? No C, no A, no S e no A. Mas no chinês, o ideograma, ele não diz diretamente a pronúncia. Ele é mais de ideia. Apesar de ter os ideogramas que vão ser mais de ideia, vão ter os ideogramas que vão ser mais... dar uma dica fonética, mas de uma forma geral o chinês não é fonético. Deixa eu te fazer uma pergunta, Leandro, uma curiosidade que eu sempre tive. Como é que funciona a sistemática de acesso à internet, por esse aspecto aí que você está falando, que a gente vai pegando aqui as letras, nisso que a gente chama de palavras, e vai digitando. Como é que é num país que usa ideogramas? É diferente? Muitas pessoas pensam que o chinês, o teclado chinês é uma coisa de outro mundo, né? Com 1.000 teclas, sei lá. Não. O teclado chinês, ele é exatamente igual ao nosso. É o QWERTY, né? É o ASDF lá, aquele igualzinho o nosso teclado aí do Brasil, né? Inclusive, por exemplo, na Alemanha ou na França, que eles têm algumas letras que as ordens do teclado são diferentes, o teclado chinês e o teclado brasileiro é exatamente igual. Aí, então, eles para digitar a palavra gato, por exemplo, miau, o gato, eles escrevem M-A-O, porque a pronúncia de gato em chinês é Mao. Então ele digita M-A-O lá no teclado e vão aparecer palavras no submenu que são pronunciadas Mao. Por exemplo, o sobrenome do Mao Tse Tung também é Mao, não é isso? Isso. Então quando você digita M-A-O, vão aparecer uma lista de ideogramas, entre eles a palavra gato e o sobrenome do Mao Tse Tung. O teclado ele vai dando sugestões, né? Isso. Entendi. Aí você escolhe qual desses ideogramas é o que você quer digitar. Aí, Leandro, aí você tirou o visto, né? Que falou que é bem simples. Como é que foi a preparação para ir? Você foi só ou foi mais alguém da família? Ou foi na cara da coragem? Vim sozinho e estou sozinho aqui, né? É isso, eu inicialmente vim para estudar, né? Estudar chinês. E paralelamente também eu comecei a trabalhar com a questão de importação e exportação, né? Então foi um pouco estudo e um pouco trabalho. Eu ia fazer uma pergunta sobre as primeiras percepções e as principais diferenças que você percebeu assim que chegou aí, né? Aquele choque inicial. Mas, pelo que você está contando, você já tinha um certo conhecimento, né? Já tinha um certo estudo da própria cultura, do país. Mas, mesmo assim, eu vou fazer essa pergunta. Uma coisa é você estudar, né? A teoria.
Outra coisa é quando você chega e tem um contato direto realmente e presencial. Quais foram as coisas que chamaram a atenção? Bom, realmente quando eu cheguei, eu não cheguei tão perdido, assim, eu já falava minimamente a língua, conseguia me comunicar, né? Primeiro dia que eu desembarquei em Pequim, já conseguia ser mais ou menos independente, já tinha um nível de fluência mínimo na língua. Já conhecia um pouco da geografia, um pouco da história, um pouco de tudo eu já conhecia um pouco, né? Então, para mim o impacto não foi tão grande, né? Os estrangeiros que moram na China, de uma forma geral, eu diria que tem dois grandes problemas. Um é a língua e o outro é a comida. Porque realmente a culinária chinesa é bem diversificada, tem comida muito picante, comida com tempero muito forte. Tem China Box, não? O que a gente pensa que vai ter yakisoba em toda a esquina, né? O yakisoba, né, que é uma palavra japonesa, né? Em chinês a gente fala chow mein, que significa macarrão frito. Yakisoba, em japonês, significa macarrão frito. Que escreve da mesma maneira de chow mein. Então, aqui raramente a gente vê nos restaurantes chineses o que a gente chamaria de yakisoba aí no Brasil, né? Aqui, normalmente o macarrão mais comum aqui é um macarrão mais fininho, né? Não é aquele macarrão mais grosso que a gente vê no yakisoba. Então, realmente, para os estrangeiros morando na China, se você consegue vencer a parte da língua e se consegue vencer a parte da culinária, você realmente... Esses são os dois principais problemas de adaptação cultural, eu diria. Qual foi o teu principal desafio, Leandro? Para vencer na culinária, alguma coisa que você teve que literalmente engolir em seco, assim, ou se você não foi capaz de superar esse desafio ainda? Não, assim, a culinária... Se você imagina no Brasil a diversidade de culinária é bem diversificada, né? Assim, é bem grande a diferença. Aqui na China eu diria que é maior ainda do que no Brasil. Até porque a China ela é maior em termos de território e ela é muito diversificada porque ela tem, os chineses chamam de 56 grupos étnicos. 56 povos vivendo aqui. Então, tem uma mescla de culturas aqui muito grande. Então, isso reflete um pouco na culinária. Mas, assim, eu acho que depende muito da pessoa. Se você tiver numa postura de abertura, de estar flexível a provar novos gostos, você não vai ter problema. O meu irmão, por exemplo, veio há 2 semanas aqui na China, provou de tudo um pouco. Foram poucas as coisas que ele não gostou. De uma forma geral, você acha coisas parecidas com o Brasil. Às vezes é o tempero que não é a mesma coisa, mas os ingredientes são parecidos. Agora, assim, de uma forma geral, eu acho que para adaptação na China, a questão da poluição aqui é muito... é uma coisa séria aqui na China, né? Assim, muitos dos dias o céu é cinza, né? Então a questão da poluição atmosférica é um grande problema. Só ainda sobre a comida, o que seria aí na China o nosso arroz e feijão, assim, o que é que eles comem todo dia? Essa também não é uma pergunta tão fácil de responder, mas de uma forma geral, no norte da China eles preferem comer mais macarrões, né? Então, tanto macarrões meio ensopados ou macarrões mais secos, né? Como o yakisoba que a gente conhece no Brasil. É seco no sul da China eles costumam comer mais comidas relacionadas ao arroz, né? Mas, assim, por exemplo, a carne mais consumida aqui de longe é a carne de porco. Ah, show de bola. Show de bola. Eu posso ir para a China sem problema. Eu também. Então tô de boa na China. Bovina e as outras carnes são muito menos. A carne mais consumida aqui de longe é a carne de porco. E no outro extremo, a gente tem, pelo menos é o que os canais de televisão, né, Obrigado Globo, trazem uma imagem muito exótica, né, da culinária da China. Mas vou perguntar, e você já comeu uma coisa assim que você pensou, rapaz, essa aqui eu nunca imaginei que eu comeria? Eu particularmente, o pessoal sempre tem essa dúvida, eu particularmente nunca experimentei essas coisas bem assim estranhas, né, tipo escorpião, tipo bicho da seda, que tem esses animais estranhos, gafanhoto e tudo. Eu particularmente não sou muito chegado, sabe? Mas assim, o que eu posso dizer é que essas comidas, assim, por exemplo, escorpião, bicho da seda, não são tão comuns. Eu costumo comparar... A panelada aqui no Ceará. Não, eu costumo comparar... Eu acho que a panelada e a buchada, por exemplo, não é todo mundo que gosta no Brasil, não é isso? Isso. Não é todo mundo que gosta. Só que eu acho que não... A questão de escorpião, gafanhoto, não seria o equivalente à panelada e à buchada no Brasil.
Seria o equivalente ao tatu, por exemplo, peba. O pessoal no interior come tatu, por exemplo. Se eu pergunto para todos os meus amigos de Fortaleza, quantos por cento já comeram tatu? Eu acho que não vai chegar a 5%. Porque dá dor nas costas. O pessoal do interior é uma coisa assim meio que você tem que preparar, ter um preparo especial e tal. Então a questão do escorpião aqui seria mais ou menos como essa questão de comer peba, né, no interior do estado. Que é uma coisa assim que o pessoal ouve falar, mas a gente não vê nos restaurantes e não é todo mundo que já experimentou. Então a questão de carne de cachorro ou escorpião, não é todo mundo que comeu e não é em todo canto que tem para comprar. É meio underground. Sidney. Pois é, Leandro, só interrompendo um pouquinho, André, quando eu fiz essa pergunta, assim, eu fiquei até receoso, assim, de demonstrar ignorância, porque eu queria saber sobre a carne de cachorro, se é uma coisa comum, porque depois que eu soube que lá se come carne de cachorro, sempre que eu vou banhar meu cachorro, eu tenho assim um negócio, cara. Eu fico olhando assim, eu fico imaginando ele sem a cabeça, ele sem o vara. Cara? Cara, mudou assim minha maneira de ver os cachorros depois disso. Assim, eu não me sinto bem mais em olhar para um cachorro. Você foi pra morar, né? Claro. E tá há quanto tempo aí já? Eu tô desde fevereiro de 2013. Tô há um pouquinho mais de 2 anos. E com relação, se alguém não quiser ir pra morar, mas quiser ir a passeio, quiser fazer turismo, você acha que hoje a China já é um país que ele é amigável com turistas, já é um país interessante para se fazer turismo? Bom, o nosso amigo Fábio aí, que é um amigo meu de longa data, ele inclusive veio agora, então, parece estar com um problema técnico aí, né? Mas ele veio né, em maio, né, aqui, e foi muito interessante. Eu acho que ele poderia falar um pouco mais de o que seria ser turista aqui na China. Porque eu tô sendo como se fosse eu tô morando na China, então eu acho que eu tenho uma perspectiva diferente, né? Mas eu que já acompanhei a minha irmã e o meu irmão e um outro amigo meu que veio ano passado, eu diria que sim, aqui a China ela é fantástica para visitar. A infraestrutura da China é excepcional, você pode ir de trem-bala para qualquer lugar da China, todas as principais capitais, de norte a sul, leste a oeste, estão conectadas com o trem-bala. A rede de trens normais também é muito boa, você pode pegar trens noturnos então você pode se deslocar muito bem. É como se você estivesse no Brasil, você pode fazer uma viagem que visite São Paulo, Rio, Fortaleza, Pantanal e Manaus em 2 semanas tranquilo e gastando bem menos do que se fosse no Brasil. Então você pode... Aqui na China tem do deserto a montanha mais alta do mundo, que é o Everest, né, que fica lá na fronteira com o Nepal. Então tem região... Climas dos mais diversos, né? Então, tem para tudo um pouco. De todos os ecossistemas que você pode pensar, vai ter aqui na China. Praticamente só não vai ter floresta tropical, mas basicamente todos os outros, estepes, montanhas geladas, desertos, planícies e tudo. E também a parte cultural aqui é fenomenal, porque é um país milenar, né, os chineses falam de 5.000 anos de cultura. Então, da parte de arquitetura tradicional, da parte de as diversas dinastias, né, e diversos estilos arquitetônicos, o choque de cultura aqui asiático, de diversas culturas. Então, é fenomenal para todos os tipos de turista, seja o turista mais focado em termo histórico, cultural, seja o turista focado mais na questão de natureza. Eu tenho 2 coisas que eu tenho muita vontade de ver na China. Claro que a muralha, né? Uma delas, é bem óbvio. E outra, aqueles guerreiros de terracota. Não sei se você já teve a oportunidade de visitar um dos dois. Os guerreiros de terracota, inclusive, estão na cidade aqui que eu moro, que é em Xi'an. Né? Xi'an é o nome da cidade. Significa paz do Ocidente, paz do Oeste. Então, assim, a China tem muitas atrações turísticas e culturais, né? A Cidade Proibida é muito interessante também, que era a sede imperial, é o maior palácio imperial que existe no mundo. Então, existem diversos templos budistas e taoístas, existem diversos pontos históricos, né? Seja relacionado ao império, seja relacionado a guerras, seja relacionado a eventos históricos. Então, essa parte cultural é fenomenal. Se você imagina que o Brasil tem em termos formais, cerca de 500 anos de história, a China tem 10 vezes isso, em termos de história escrita, né? De história catalogada. Então você imagina a quantidade de produção cultural e coisas agregadas, né? Fábio,
Aqui, oi. Opa, olha aí. Rapaz. O Fábio agora é uma pessoa que tem voz. Fábio Monteiro, apresente-se agora. Eu tenho que me apresentar. Bom, primeiro, deixa eu mandar um salve aí pra todo mundo e um salve pro Leandro, velho. Grande brother aqui de Fortaleza. A gente se encontrou lá na China, o que é? Sei lá, 3 semanas atrás a gente tava viajando lá na China. A gente deu um rolê bem grande lá. E é legal se encontrando de novo. E aí, velho, beleza? Já tá com saudade da China, velho? Cara, um pouco. Na verdade, eu tô com falta de tomar aquele chá chinês, De vara. aquele chá verde. Velho, lá a galera toma chá o dia inteiro, velho. Você cria o hábito. É bom, é diurético. Pois é, não. Dizem que é bom é muito bom pra saúde, mas nunca mais tomei aquele chazinho. O Fábio tem um canal sobre viagens, né, Fábio? Fala aí, faz o jabá. Se garantir. Pois é, deixa eu falar aqui pra vocês. Então, na verdade, eu sou contemporâneo de faculdade do André. A gente estudou mais ou menos no mesmo período ali na UFC. Estudou não, né? Ia pra faculdade. Ia pra faculdade, né? Pra pegar o diploma e tal. Saí desse esquema de trabalhar, que é muito sem futuro. Eu queria viajar, cara. Pois é. Aí falei, vou viajar, então saí dos trabalhos que eu tava fazendo e agora eu tô trabalhando, viajando ou viajando, trabalhando, não sei o que é. Eu tenho um canal no YouTube que chama Viajante Independente. É um site também, você pode colocar viajanteindependente.com. É um blog onde eu relato essas experiências de viagem. E no YouTube, que na verdade é o programa principal da gente, assim, a produção principal da gente é de vídeos para o YouTube. A gente tem um canal que chama Viajante Independente, é só jogar lá na busca do YouTube, você vai achar. E nesses vídeos eu relato também as coisas que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, dou dicas de viagem e falo mais ou menos como é que é viajar e se aventurar por aí. Então, a última viagem que eu fiz foi justamente essa da China. E fiquei 35 dias lá na China, cara, ao todo. Caramba. E agora eu tô editando os vídeos. Eu só consegui editar um até agora, cara, desde que eu cheguei. Mas daqui pra frente vão aparecer vários vídeos legais sobre a China. E aí, então, vamos voltando aqui pro assunto, vou perguntar as suas percepções como turista. O que é que você achou? Eu perguntei pro Leandro se a China já era um país amigável pro turista. O que é que você achou? Cara, o que a gente lê por aí é que a China já é o segundo ou terceiro destino mais visitado do mundo, assim. Não sei se isso é verdade. Confere. Confere, né? O segundo ou terceiro. Mas cara, o país é realmente muito amigável para o turista. Eu acompanhei essa última fala do Leandro e uma coisa que ele não citou e que para a gente que é brasileiro é muito, muito importante é que a China é um lugar seguro, velho. É muito seguro, não tem violência urbana, cara. Você pode sair e voltar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, bêbado, e não vai acontecer nada com você. A gente tem a impressão de que a China, se você falar um pouco mais alto, alguém vai estar do lado com uma revista enrolada assim e vai dar uma porrada na sua cabeça. Pois é, velho. Você vai sumir pra sempre, né? É muito seguro. Mas assim, sobre a impressão, a primeira impressão que eu tive da China, quando eu cheguei por Xangai, que é tipo a cidade mais moderna da China, tipo a São Paulo deles lá. Mais cosmopolita. A mais cosmopolita. Eu acho que tem mais gente do que em Pequim, em Xangai, é a que tem a maior densidade populacional. E a cidade é muito moderna, então quando você chega... É como você vir para o Brasil e entrar por Brasília, saca? Que você não tá no Brasil ainda, né? Você chegou ali em Brasília, você tá na capital, aquele negócio tudo organizado, sem sujeira, tudo no seu lugar. Não tá muito ainda no Brasil, não. E eu acho que em Xangai é mais ou menos a mesma coisa. Então, quando eu cheguei lá, cara, você chega no aeroporto, é um aeroporto gigantesco que tem acoplado nele uma estação de trem e o aeroporto e ônibus, não sei o quê. A infraestrutura de transporte da cidade é uma coisa fantástica. O metrô, o próprio metrô é hipermoderno, são 20 linhas de metrô cortando a cidade inteira. E aí quando cheguei no aeroporto, peguei o metrô para ir pro centro da cidade, saí bem no centro da cidade, numa estação lá que é uma das mais centrais. Velho, você pensa que você chegou em Nova York, assim, você tá no centro de uma cidade muito moderna e pelo menos a percepção que eu tinha da China, daquelas plantações de chá, da China rural, aquelas plantação de arroz, né? Plantação de arroz. Sombreiro chinês. Exatamente. E aquelas construções tradicionais da China, né? A arquitetura tradicional da China, velho, isso não existe em Xangai. Xangai é uma cidade cheia de arranha-céu, cosmopolita, muito moderna,
e que não tem nada de... Você só sabe que você tá na China porque você tá em volta de milhões de chineses, velho. Apesar disso, é legal ir pra Xangai, assim, no aspecto de, eu vou conhecer a China, tenho que passar em Xangai. Cara, eu acho que é uma experiência válida. Apesar de você não se sentir muito no nosso estereótipo de China, vale a pena para você ver os contrastes também. Eu acho que assim como o Brasil, a China também é uma cidade, é um país cheio de contrastes entre cidades mesmo, entre regiões. Então, quando você chega em Xangai, você tem realmente um choque de cultura, assim. Você vê, uau, isso daqui é a China. E a gente ouve tanto falar sobre esse negócio da China, que é a potência econômica, que é a segunda economia do mundo, mas essa imagem não está muito pronta na nossa cabeça, né? A minha imagem de China não é aquilo. E quando você chega em Xangai, você vê, opa, agora eu cheguei na China, que é a potência econômica do momento, sacou? Você tem esse impacto que vale, assim. Principalmente pra gente que é brasileiro, cara. A gente tem uma visão muito deturpada, assim, de estereótipos da China que geralmente não é real. Fábio, você, antes de ir para a China, você viajou por muitos lugares, né? Você me tirou um período aí para viajar pelo mundo. Por alguns lugares, exatamente. Tem muitos vídeos bacanas seus em Nova York, em várias cidades, assim, um ponto de vista bem interessante. Então, assim, quando você foi para a China, depois de ter passado por muitos lugares, né, de ter o ponto de vista do turista com uma atenção a mais, você estava produzindo vídeos também. Você chegou na China, o que tem de mais diferente do que é padrão no resto dos lugares onde você tinha passado? Cara, o que tem de mais diferente, eu acho que... na verdade, isso é uma resposta meio qualquer nota, assim, mas é real, cara. O que tem de diferente são as pessoas, cara, é a cultura, as relações que as pessoas têm umas com as outras e como é que a sociedade é organizada, que tipo de informação que chega nas pessoas e como as pessoas trabalham com isso e se relacionam entre si. Isso é muito diferente do Brasil, cara, isso é chocante, realmente. Talvez o turista não tenha muito essa impressão, porque às vezes ele não entra muito em contato com a população do país mesmo, fica fazendo aquele circuitão turístico e tal, e acaba não percebendo isso, mas como a gente ficou viajando, eu fiquei hospedado em casa de chineses, então deu pra perceber que tem muita coisa diferente, assim, cara. Cometeu alguma gafe, Fábio? Gafe! Cara, uma pequena gafe. Tu chegou assim numa loja de eletrônicos e disse assim, Xing Ling, Xing Ling. Não cheguei a tanto não. Eles entendem, Leandro? Xing Ling, o cara vai ficar olhando com cara de cu. Entende, André, Xing Ling é um termo universal. Eu encontrei a tal da marca Xing Ling ainda. Sério? Como é a história? Como é, Leandro? Ainda não encontrei a marca Xing Ling. Não sei onde é que saiu essa história do Xing Ling. Folclore, eu acho. Mas fala aí, Fábio, ou Leandro também, alguma gafe? Cara, uma pequena gafe. Quase acidente diplomático. Não, cara, uma pequena gafe que eu cometi, que eu descobri isso depois de muito tempo, depois de uns 15 dias lá na China, é o seguinte, quando você vai comer com muita gente, num restaurante, por exemplo, você não tem um prato que é seu, geralmente, né? Não é como no Brasil, você ganha um prato pra você. Eles têm vários pratinhos que ficam circulando na mesa e você fica experimentando daqueles pratinhos, né? São várias comidas diferentes em vários pratinhos, mas você não faz o seu prato, você não coloca tudo dentro do seu prato. Então, existe um consentimento de que você deve comer a parte do pratinho que está direcionada para você. Você não tem, teoricamente, o direito de comer qualquer parte do prato, entendeu? Você tem um prato de comida, você não pode pegar a comida que está lá do outro lado. Aquela comida pertence ao cara que está do outro lado da mesa, sacou? E eu não sabia disso, e eu comia qualquer parte da comida. Até que eu cheguei, eu pegava qualquer parte do prato e botava pra dentro, né? Isso é resquício comunista, será? Cara, eu não sei, mas é uma educação, assim, né? Porque você tá comendo do mesmo prato ali da pessoa. Então, pra não misturar, né? Pra você não ficar aí, a sua baba se misturando com a da galera. Então, você come só o que tinha que estar do seu lado. Então, isso eu fiquei sabendo depois de uns 15 dias
A gente tava hospedado na casa de um camponês mesmo, lá na China. O cara era produtor de chá, inclusive. Tava participando do festival, na verdade. Então, uma das programações do festival era uma hospedagem na casa de uma pessoa que era produtor de chá. A gente foi pra uma quebrada e fui comer na casa desse cara. E aí, velho, tava lá comendo e tal, e pegava de qualquer lugar do prato. Aí o cara virou pra mim, não, ó, aqui é assim, você tem que comer esse pedacinho aqui que tá do seu lado. Você não pode comer Aí ele falou como? Foi nesse naipe aí. E aí, a partir daí, é que eu entendi isso. Mas essa foi uma pequena gafe. Eu não me lembro de nenhuma outra... Leandro, dá um cagaço aí no Fábio, como se você fosse o cara lá que estivesse brigando com ele lá. Chega bufa, mano. Naga seguida. Puxa naga. Vai de novo. Ei, Leandro, e com relação a trabalho, cara, já que você falou que realmente turismo, o Fábio teve essa percepção melhor que ele foi como turista. Com relação a trabalho, tem alguma coisa diferente, a parte de etiqueta, teve alguma gafe, ou realmente você se deu bem, não teve problema, mais ou menos parecido, já tá bem ocidentalizado, ou realmente tem grandes diferenças? Bom, as duas, assim, tanto muitas coisas na China estão ficando mais ocidentalizadas de diversas formas, tanto nas empresas como na vida cotidiana. O próprio Fábio, quando veio aqui, deve ter visto que todo mundo se veste com calça jeans, com roupa meio estilo ocidental. Ninguém vê na rua a roupa mesmo tradicional chinesa. É coisa raríssima. Então a gente pode dizer com certeza que a China está se ocidentalizando e de uma maneira bem acelerada. E por outro lado, eu também já estava adaptado às questões da cultura tradicional chinesa. Então realmente para mim, eu estava adaptado à questão das etiquetas e desses costumes. Eu já estava um pouco situado, então realmente eu nunca tive esse tipo de problema assim de... Leandro, há uma diferença muito grande nas leis trabalhistas chinesas para as leis trabalhistas brasileiras, né? O que você percebeu assim de mais chocante ou de mais evoluído? Bom, o que mais me chama a atenção aqui é a questão das férias, né? O que pra gente é normal de praticamente todos os trabalhadores terem o direito a um mês de férias anual, além dos feriados nacionais e outros feriados. Aqui eles não têm essa questão do mês de férias, o 10º. Tem um feriado, né? no começo então, às do vezes, ano, trabalham se eu não me engano, né? Uma semana toda. Eles têm 2 grandes feriados. Um que é no Ano Novo Chinês, que normalmente é em fevereiro, que dura mais ou menos uma semana, e no feriado nacional chinês, que seria o equivalente ao nosso 7 de setembro, é o dia 1º de outubro. São dois feriados grandes, que praticamente todo mundo tem. O feriado chinês, que é em fevereiro, que é no Ano Novo Chinês. Quantos dias? Que são na média de 5 a 7 dias, né? Depende do profissional e depende de alguns fatores. E em outubro, que é no dia 1º de outubro, que também são cerca de uma semana, que é o equivalente ao nosso 7 de setembro, né? O feriado nacional. Ou então, seja, a negada trabalha pra caralho. Aqui o pessoal trabalha muito. É da cultura, né? Assim, por exemplo, o banco aqui funciona todo santo dia, inclusive sábado e domingo, e feriados. Não gostei disso. Falei, Clay, quer se mudar não pra China? Quero não. Pelo fato da população ser muito grande, então os serviços aqui, eles estão direto, assim, para atender essa demanda, né? Então, e o chinês, ele tá na fase, todo mundo tá nessa neura de comprar casa, né? Então, o objetivo de praticamente todas as famílias é juntar dinheiro para quando o filho casar, os pais darem uma casa pro filho. Né? Então, eles todos estão nessa neura de comprar casa, né? Então, o êxodo rural, né? A população chinesa, que em 30 anos era 70% a 80% era camponês, hoje em dia alguns anos atrás, já passou mais da metade da população já é urbana. Então, toda essa migração para a cidade faz com que eles tenham uma quantidade de camponeses, assim, pessoas com cultura camponesa nas cidades. Só que eles estão querendo, o objetivo de vida deles é comprar uma casa. Tudo na China, como o André bem falou no começo do NHS, é muito superlativo. Então, tem muito trabalho na China, tem muita demanda. Então, como é que a gente pode entender essa migração dos chineses para outras metrópoles, para outras cidades do mundo? A China é o país mais populoso do mundo. Então, eles, para serem comerciantes aqui na China, eles têm muito concorrido, muitos concorrentes, né? Então, eles vão para outros países porque, por exemplo, um chinês que vai para o Brasil, ou vai para um país africano, ou um país europeu, ele vai ter uma loja dessas aí de 1,99, né? Então, o lucro que ele tem no Brasil é um lucro exorbitante, porque
custo desse material de indústria leve é irrisório aqui na China. Então, quando ele vende no Brasil a 1,99, mas ele compra a centavos aqui no Brasil, aqui na China, né? Então, muitos deles vão para outros países para fugir dessa concorrência e ter esse mercado em que eles possam ter um lucro muito grande, né? A China tinha aquela fama de realmente só copiar, né? Copiar e copiar mal feito. Depois passou a copiar muito bem feito. E eu acho que hoje já está meio que mudando um pouco esse panorama também, já com muitos produtos próprios, né? Tecnologia própria. Exato. Os celulares já tem algumas empresas que são grandes, se eu não me engano, e estão fazendo tecnologia muito similar à Samsung, a Apple da vida, mas com tecnologia própria, né? Bom, o chinês, de uma forma geral, ele gosta de produtos importados, né? Então, a quantidade de carros que a gente vê aqui, tipo Mercedes ou BMW, não importa em qual cidade você está na China, é muito grande, assim, então você vê muito pessoa com iPhone no metrô ou no ônibus, você vê às vezes uma garçonete de uma lanchonetezinha simples, ela tá lá com um iPhone, tá entendendo? Então essas marcas assim estrangeiras têm muito mercado aqui na China, então o chinês, mesmo o chinês que não tem tanto dinheiro, mas ele faz de tudo para comprar um iPhone, ou para comprar se ele puder comprar um carro Toyota ou uma BMW. Agora artigos de luxo, né? Só uma mesmo observação. não sendo um ricaço exatamente, tá entendendo? Só uma observação. A própria Apple e outras gigantes norte-americanas, elas instalam fábricas na China em função do baixo custo de produção. Isso está mudando, mas ainda fazem seus produtos lá, né? iPhone, alguma parte deles é produzido na China. A totalidade dos produtos da Apple é produzido na China. Totalidade. Fábio, comprou muita coisa na China? Cara, comprei umas coisinhas, viu? Comprei umas Olha aí, coisinhas lá. Olha aí. Na verdade, cara, o meu lance de comprar lá, não comprei muita coisa, comprei mais coisas, acessório para câmera, microfone, esse tipo de coisa. Porque, na verdade, eu pensei que eu ia ter uma vantagem de preço muito grande. Atualmente já não é tão vantajoso você comprar lá por conta do preço, mas o lance é que lá eu encontrei coisas, cara, que você não vai encontrar em nenhum lugar aqui do Brasil, velho. Então a grande vantagem de comprar lá é essa, assim, você vai encontrar uma porção de equipamento, uma porção... Pô, a gente foi num shopping lá em Xi'an, cara, o shopping todo, sei lá, imagina o Iguatemi, não era tão grande como o Iguatemi, mas era um shopping grande com vários andares, só tecnologia, cara. Então, você encontrava o que você quisesse. Aqui no Brasil, acho que até em São Paulo, cara, na metrópole da gente, a gente não vai encontrar a variedade que eu encontrei lá. Então, eu comprei lá mais por isso, mas a questão de grana, assim, não é... Assim, eu fui na loja da Apple, fui na loja da Sony, os preços são muito parecidos com os nossos, assim, não é muita vantagem, não. Tem uma cidade na China que chama Hong Kong, que ela é a cidade mesmo, se você quiser comprar eletrônico, você tem que ir lá. Exatamente. Porque ela é uma cidade, ela é uma região administrativa especial e ela não tem impostos, então um celular ou um computador aqui na China continental vai ser um preço, lá em Hong Kong vai ser uns 20% a menos, porque eles não têm impostos. Então, se você quiser comprar eletrônico, um iPhone ou um iPad vai ser o mesmo preço praticamente dos Estados Unidos, lá em Hong Kong. Normalmente a China, o próprio Japão, né, eles são famosos por terem comunidades, praticamente bairros em outras cidades, né? Em Chinatown, em São Paulo tem o bairro da Liberdade. Primeiro eu queria perguntar, aí tem alguma coisa parecida? Sei lá, tem um bairro brasileiro, um bairro britânico, alguma coisa assim? Não tem nada assim. Assim, o que seria mais próximo é, por exemplo, em Hong Kong, que é essa cidade que eu falei, que ela é ex-colônia britânica. Até 97 ela era território britânico. Então lá tem uma população de ingleses relativamente grande. Eu acho que estaria nos 5% ou alguma coisa assim, de Hong Kong. Em Macau também tem uma, que também é ex-colônia portuguesa, tem uma quantidade menor de portugueses. E, por exemplo, em Xangai tem o que era vestígio das concessões, né? Tinha concessão estadunidense, tinha concessão francesa, e, por exemplo, tem uma parte lá de Xangai que tem umas mansões de estilo francês, né? Só que não são franceses que moram lá hoje em dia, né? Assim, a população chinesa é tão grande que é difícil ter alguma coisa de imigrante. E até porque a China não é um país de imigração, né? Não tem muita gente imigrando para a China, né? Então ainda não, talvez no futuro, quem sabe.
Fábio, eu tô dando uma olhada aqui no viajanteindependente.com e tem uma foto aqui bastante interessante. A muralha nossa, ahá, uhu. Massa, velho. E deve ter 1 bilhão de pessoas só em cima aqui da muralha da China. Então eu pergunto pra ti e pro Leandro, como é que o cara faz pra se sentir sozinho na China, bicho? Porque, cara, pois sinceramente... Olha bem essa foto, porque tem uma foto embaixo e uma em cima. Tem, a de baixo você tá com a garota olhando pra... Não precisa entrar em detalhes da segunda exatamente, foto. sem muitos detalhes. Pronto, Mas o que exatamente. acontece, cara, é que a muralha da China, como atração turística, você pode visitá-la em vários pontos. Fica perto de Pequim. E nos pontos mais próximos da cidade, que são 50 quilômetros ou 40 quilômetros, eu não sei direito, fica a semana inteira, durante todas as horas do dia, muito lotado, porque vai todo mundo pra lá. Como eu tava hospedado na casa dessa garota aí, a chinesa, ela falou, não, velho, a gente não vai pra essa parte. Essa é a vantagem de você estar com os locais, entendeu? Ativo. Exatamente, Ativo. ela falou, não, a gente não vai pra essa parte da muralha, porque vai estar um inferno lá. A gente vai pra outra que é um pouco mais distante, mas... Vale mais a pena. Mas os próprios chineses vão pra lá, tipo assim, vai o pessoal, os emos vão ali pra Praça Portugal, é alguma coisa assim? Pô, cara, eu tô verdade... vendo a foto aqui. Não, lotado, é o centro de Fortaleza, sábado, meio-dia. Isso aqui, rapaz, se o cara passar mal, ele não tem como cair, ele fica lá. Pois é, eu tava pensando isso daí, Sidney, porque se der vontade em 10% do povo que tá nessa foto de ir no banheiro, meu amigo, como é que vai ser? Não vai. Eu tô vendo aqui um monte de abertura aqui do... Valeu, André. Caralho. Né? Mas o lance é que o turismo interno na China também é muito grande, cara. Como o país é gigantesco e como é difícil viajar para fora da China por conta da questão de visto, a questão diplomática mesmo, os caras viajam muito dentro da China, né, Leandro? Então, quando você chega nos lugares turísticos, cara, 90%, 80% dos turistas são chineses de outras regiões, assim. O Leandro pode falar mais sobre isso. E a China tem muitas atrações turísticas, né? O Fábio pode perceber um pouco, teve uma pitadinha, né, dessa experiência, mas realmente é isso aí, nos locais turísticos, e principalmente nos feriados e final de semana, é coisa de louco, né? Coisa de louco. A muralha da China, a cidade proibida. Fábio, você não contou como você foi à China, né? Você não estava planejado. Cavando. A princípio, como foi que você conseguiu ir de graça à China? Pois é, cara. Na verdade, eu participei de um concurso de vídeos, velho, que foi promovido pela Rádio Internacional da China. E aí essa galera, eles pediram, você mandava pela internet o vídeo e eles pagaram para os 10 melhores vídeos passagens para ir participar de um festival de cinema lá na China. Você não disse para ninguém, claro, né? Cara, não espalhei muito não, né? Tem esse vídeo ainda, Fábio Original? Vou colocar. Cara, tem, esse vídeo tá no YouTube. Botar no post, né? Ah, mandei, vamos colocar no post aí. E aí, e assim eu fui, cara. Eu fiquei entre os 10 classificados e ganhei a viagem, passei lá, tipo assim, eu ganhei as passagens e fiquei durante uma semana participando do festival, com tudo pago pelo festival. E aí aproveitei para dar uma esticada, né? E fui viajar mais. Mas a princípio eu fui lá para participar desse festival de cinema. Fábio, as chinesas beijam bem? Olha aí. Pô, boa pergunta, cara. Essa pergunta você vai ter que fazer pro Leandro, porque eu não peguei ninguém lá, compadre. Puta que Leandro. Não. O lance da China foi o que eu falei para vocês no começo. Modesto. O que é diferente na China são os relacionamentos, os contatos interpessoais. Essa questão é muito diferente. Tem uma coisa muito legal que o Leandro pode falar, que é o lance da política do filho único. Tipo, como é que a política do filho único impactou na China atual, assim, porque tem um grande impacto, cara. Cara, e, tu assim, mudou de assunto legal. E na China, cara, essa coisa das relações entre homem e mulher não é bagunçado como aqui no Brasil, não, velho. O cara beijou uma menina lá. O cara beijou uma menina lá, tem que casar, compadre. Lógico que rola como rola no Brasil, de você ir pra balada e ficar com alguém, mas é numa porcentagem muito menor e, na verdade, os relacionamentos são num nível mais sério mesmo, assim, lá. O Leandro pode falar melhor sobre isso. Ô, Fábio, ainda nesse gancho aí, a língua é um obstáculo? Garoto esperto. Você na edição, eu acho até o que som da bateria.
sentido aí não é um obstáculo, não. Assim, Foi digna da Praça Nossa. Quando tu disse que era diferente, eu achei que o beijo fosse por indução, assim, né? Tem aqueles carregadores. Mas você ia atrapalhar, rapaz. O Leandro ia falar da experiência dele. Opa! Não, eu não quero entrar em detalhes, assim, por alguns motivos, mas eu quero comentar uma coisa. Na China, homem e mulher não se cumprimentam, inclusive amigos e bons amigos não se cumprimentam com beijinho no rosto. Homem e mulher se cumprimentam aqui como dois homens. É tipo, só tocando nas mãos. Valeu, mano. Ihau! Tá com a mãozada. Só aperto de mãos, assim. Então, tipo, realmente, homem e mulher não se cumprimentam com um beijo no rosto. Aqui, nem na China, nem no Japão. O que acontece? O que acontece? O cara angafa. Cara, tem que casar. Se você se apresenta aqui, André, essa aqui é a minha amiga Xing Ling, vou te apresentar pra ela. Então, se tu for lá e for no teu costume normal de beijar, seja um beijinho no rosto ou um de cada lado, se você for se aproximar dela, ela vai se afastar. Isso vai ser a reação dela. Porque ela não tem por que esse cara quer vir me beijar aqui, beijar o meu rosto, né? Então, aqui não existe isso de beijar no rosto. Quando você abraça a pessoa, cara, a pessoa não sabe muito bem o que fazer, velho. A pessoa fica perdida no abraço, sacou? A pessoa fica sem reação, cara. É muito louco. Tu filmou isso lá? Dá um abraço aqui. A minha saiu correndo. Cara, mas é mais ou menos isso mesmo, assim. Essa coisa das relações entre as pessoas é muito diferente. E aí, Fábio, tu passou por quais cidades lá? Cara, eu fui pra Xangai. De Xangai eu fui pra Hangzhou, que foi onde teve esse festival, que fica mais ou menos perto, assim. Depois eu fui pra Xi'an, que é a cidade do Leandro, e Pequim. E fiquei... legal falar isso, cara, porque eu viajei pra todas essas cidades tudo de trem, cara. Bala, né? Lá tenho... na verdade, eu peguei 2 trens bala, e de Hangzhou pra Xi'an a gente viajou num trem normal, que é muito limpeza também, que é um trem leito, onde você vai deitado, cara. Você compra um leito e tem as caminhas, você vai deitado na cama. A viagem, na verdade, durou a noite inteira, né? A gente saiu à noite, a gente saiu à tarde, na verdade, viajou a noite inteira e chegou no outro dia, mas muito tranquilo, cara, muito, muito bom mesmo, assim, você é muito melhor do que viajar de avião, assim, mais seguro e mais confortável e mais barato também, né? Então, essa história dos trens na China, para quem gosta de viajar, talvez a passagem daqui pra lá seja muito cara, mas quando você chegar lá, você economiza bastante, velho. Fábio, esse NHS, esse episódio especificamente, e a partir desses outros todos, serão escutados por brasileiros que moram na China. Então, assim, você foi convidado pra trabalhar, né, na rádio que tem essa ligação Brasil-China. Conta aí como foi essa história. Cara, na verdade, como eu participei do concurso que foi organizado por essa rádio, quando eu cheguei no festival, eu conheci a galera da rádio. E quando eu fui para Pequim, uma das meninas da rádio, que sabia que eu era jornalista e tudo, pediu para eu fazer uma palestra lá na rádio para falar do meu trabalho, da história da internet e tudo mais. E eu fui lá para me apresentar e apresentar um pouco do trabalho que foi o Viajante Independente. Mostrei os vídeos para eles e tal. E eles curtiram muito, cara. Então, pode rolar essa possibilidade de trabalhar lá na China, sabe? E é uma experiência fantástica, porque a Rádio Internacional da China, cara, é uma coisa que a gente nunca viu aqui no Brasil. A gente não sabe o que é, cara. É uma rádio gigantesca, é uma emissora gigante. Eles têm... André, você que é jornalista, tem mais jornalistas aí ou é só o André que é jornalista? Deus me livre. Não, né? Pois é, fizeram Não, você falou no começo aí, a gente não quis falar pra não cortar muito, mas nós somos também contemporâneos de estudo. Na verdade, eu e o Cleiton, a gente fez publicidade na UFC. Ah, publicidade, vocês são mais espertos. Então a gente ali tava um semestre à frente de vocês. Ah, legal, cara. Então, mas são dois expertos que nem trabalham na atividade. Exatamente. Mas o que acontece lá nessa rádio, cara? É uma emissora gigantesca que eu nunca tinha visto. Os caras têm 65 redações diferentes no mesmo prédio. E cada redação trabalha com uma língua diferente, cara. Então tem a redação, eles transmitem várias línguas, sacou? Tem a redação de inglês, de japonês,
enfim, são 65 línguas. Então, é uma experiência de trabalho que realmente a gente não vai encontrar em lugar nenhum, velho. Como é que é a parte da comunicação, a liberdade de expressão, Leandro? O Fábio falou que tem essa rádio. Na minha cabeça, preconceituosa, só tem uma rádio do Partido Comunista. A China, a questão da informação aqui tem um controle imenso, né? Então, várias páginas da internet, dentre elas Twitter, páginas de blog, né? WordPress, Blogspot e companhia, Facebook, YouTube, todas essas páginas são bloqueadas, né? Mas eles têm os equivalentes chineses, né? O Xing Ling. Bom, o Skype não é bloqueado, né? Tem o YouTube chinês, tem o Twitter chinês, tem o Facebook chinês, tem Leandro, corre o risco de você estar sendo monitorado pelo partido chinês? Eu adoro o Mao Tse Hoje em dia, não tem como o cara fugir, o cara tá monitorado, seja pelo governo estadunidense, seja pelo governo chinês. Eu amo a China. Então não tem pra onde correr. Como é que eu digo eu amo a China em chinês? Mas tu quer conseguir um curso de mandarim em 2 horas, é? Toda mensagem, toda informação que tá na internet hoje em dia tá sendo monitorada por mais de um governo. Então não tem pra onde correr. Eu também sempre falo isso. Conectou na internet, já era privacidade. Seja pro governo chinês, seja pro governo estadunidense, seja pro governo russo, o seu e-mail e essa nossa voz que a gente tá enviando aqui tá sendo gravada em diversos discos rígidos aí. Por isso que tu não quis dizer a menina que tu tá pegando? Né? Rapaz, deixou o rapaz sem jeito aí. Sabia que eu vou viajar pelos teus olhos. Na parte ainda da comunicação e da produção cultural. A China agora ela é a principal economia, ou tá ali pau a pau com os Estados Unidos. E a gente sabe que o domínio cultural americano vem muito do domínio econômico. Será que vai acontecer alguma coisa parecida com a China? O que a gente pode esperar aí de filme? O que já tem aí de música? Aí o idioma, né? A gente conhece muito pouco, né, de filmes daí. O André falou no começo, a gente conhece praticamente Jackie Chan, Jet Li, Bruce Lee, que nem chinês né? Mas a gente pode esperar alguma coisa grande vindo daí? Bom, eu vou tentar ser curto, porque essa é uma pergunta complexa, mas assim, de uma forma geral, o século XIX foi o século da França, o século XX foi o século dos Estados Unidos, o século XXI, na minha opinião, vai ser o século da China, né? Então, a China vai estar cada vez mais em evidência durante esse século, né? Então, daqui pra gente, quando a gente chegar nos nossos 70, 80 anos, a gente vai saber o que é realmente, onde a China chegou, porque ninguém sabe onde ela vai chegar. Mas eu tenho quase certeza de que o soft power da China, né, a influência cultural, vai ser cada vez maior, vai ser crescente daqui em diante. Não sei exatamente onde vai chegar, até porque o inglês já está bem estabelecido, né, pela questão da internet, das comunicações desse século XX. Mas eu acho que sim, a China vai estar cada vez mais presente na vida de todo mundo, seja na parte econômica, seja na parte cultural. Porque todas as potências econômicas do mundo, isso a gente pode ver na história, desde o Império Romano, ao Império lá Napoleônico, depois o Império Britânico, depois os Estados Unidos, e agora a bola da vez agora é a China. Então, todas as grandes potências econômicas, elas também imprimiam no mundo, seja direta ou indiretamente, também a questão cultural, né? Então, vai ter cada vez mais gente estudando chinês, vai ter cada vez mais pessoas interessadas em coisas relacionadas à China, vai ter cada vez mais estrangeiros vindo trabalhar na China, vai ter cada vez mais chineses visitando o mundo, visitando os outros países. Em 2006, a primeira vez que eu fui para a Europa, eu não via turistas chineses na Europa. Agora, no ano passado, a última vez que eu fiz conexão lá na Europa, turistas chinês na canela. Muito turista chinês. Então, a China vai estar presente no panorama mundial cada vez mais durante esse século XXI. Na minha opinião, o século XXI é o século da China. Cara, quem é o Roberto Carlos da China? O Jack Chan seria um dos Roberto Carlos da China. E o Chico Buarque? Não. Sacanagem. Fala de coisa boa, pô. Não, pô, que é isso? O Jack Chan ele é um ator, né? A gente conhece ele como ator de filme de Kung Fu, né?
Só que ele aqui na China, ele é cantor também, ele tem mais de 30 CDs lançados, então ele é... Caramba. É mesmo. Ele é um cantor famoso aqui na China. Inclusive, eu inclusive, gosto de algumas músicas dele. E um cantor mal sucedido na China deve vender no mínimo umas 200 mil cópias, né? A família dele. Cara, Fora os piratas, né? Imagina a quantidade de pirata aqui na China, né? pois é, cara, o lance da cultura, eu acho que o que dificulta muito a entrada da produção cultural chinesa no mundo é a língua, né? Porque o mandarim é, tipo, indecifrável, né, velho? Não vai. Agora, o que eu percebi é o seguinte, cara. Por exemplo, eu fui umas 3 ou 4 vezes, passei por salas de cinema em shopping. E, velho, 90% dos filmes que estavam em cartaz eram chineses. Tinha um blockbuster, 2 blockbusters, mas o resto era tudo filme chinês. Então, a produção cultural do país é muito grande. Assim, Xangai mesmo é um grande centro produtor de cinema. Agora, o lance de música, que é um lance que eu gosto muito, que eu curto muito, é bem difícil, cara, da música chinesa entrar na nossa cultura, assim. Primeiro porque a música é ruim, né? É muito ruim a música. Que isso? Não, A sério, gente mas- sempre coloca um convidado pra cantar uma música num idioma diferente. Canta aí. Eu sempre achei Leandro a pode música cantar. chinesa maravilhosa. Eita, é mesmo. Tá né? ouvindo, Senhor governador. Ó, gente, isso é a música chinesa é cuidado ótima. com o que você Inclusive fala, o hino da China. É lindo. Maravilhoso. cara, o pouco que eu ouvi de música chinesa, assim, tem aquela música tradicional da China, né? Os instrumentos lá deles são legais, assim, para um momento de relaxamento, para um momento específico é bacana. Agora, a música pop da China, eu não gostei, assim, do que eu ouvi, achei ruim, assim, acho que não dá para entrar, não, assim, é só a galera que gosta mesmo de cultura chinesa que vai. Mas agora é muito forte, cara. Por exemplo, na televisão aberta são muitos canais, assim, são 50 canais na televisão aberta, né? Ou mais, não sei quanto é que o Leandro pode falar sobre isso. Mas eu vi muito programa de música, tipo, lá tinha o The Voice, cara, quando eu tava rolando o The Voice agora. E a música atual, contemporânea, o pop chinês, não dá pra mim, não. Então eu acho difícil. Por conta da língua, e, cara, eles cantam de uma forma muito estranha. Cláudia Leite chinesa, pensa. Cara, música moderna chinesa também não é muito do meu paladar também, não. Eu não Música gosto moderna. também, pois é ruim, assim, eu não gosto muito, não. Mas a música tradicional é ok, assim, eu trouxe muita coisa de música tradicional da China. Por mais que eles gostem dos filmes chineses, que eles assim respirem literalmente a cultura deles, eu queria saber se não tem assim alguma coisa de fora que eles gostem, tipo cinema europeu, música latina, alguma coisa assim, porque hoje o mundo é tão Futebol globalizado. Não, Futebol alemão agora. brasileiro. Alguma Latas. coisa assim. Lá. Porque o mundo Chinês é tá tão fanático globalizado. por coisa dos Estados Unidos. Então, um dos esportes mais comuns aqui na China, que você vê nas universidades, o pessoal jogando basquete. Você vê muito. Então, o pessoal gosta muito de música dos Estados Unidos. Então, se o pessoal conhecer música estrangeira, que poucas pessoas conhecem, então, um cantor de rock ou um cantor pop, ou Michael Jackson na vida e tudo, os poucos chineses que vão conhecer, eles vão conhecer músicas em inglês, né? Então, ou vão ser cantores dos Estados Unidos ou da Inglaterra, mais ou menos por aí. Mas Aliás, eles gostam do mundo latino, da música latina, da língua latina, ou eles não têm nenhuma mundo relação? latino aqui na China não chegou ainda aqui. Eles não têm a ideia do que é música latina, ou salsa, ou qualquer coisa que seja latina, eles não têm ideia. Muitas vezes, quando eu pego, você é da onde? Eu digo, eu sou do Brasil. Aí eles dizem, no Brasil todo mundo fala inglês, né? Muitos chineses acham que todo estrangeiro é falante de inglês. Of course. Blind Guardian. Para eles não existe muito o mundo francês, o mundo espanhol, o mundo português, não existe muito na cabeça do chinês médio. Tudo que acontece no exterior para eles é em inglês. Seja filme, música, o que for. Cara, a gente tava num festival cultural, né? Intercultural, na verdade, era a apresentação de coisas da China e de outros países. E aí, velho, a apresentadora falou que eles iam apresentar um número de dança latina. E aí, beleza, né? Eu fiquei lá na expectativa. Pô, legal, os chineses dançando dança latina. Cara, entrou uma música em inglês dos anos 80 e eles começaram a dançar um jazz, assim, uma coisa. Na World Music, era. Pois é, bem louco, assim. Então essa noção não tem lá ainda, cara.
Bom, para finalizar aqui, eu vou fazer só mais uma pergunta pro Leandro e pro Fábio também, né? No período que esteve lá. O que é que você faz aí para se divertir, Leandro? Eu sei que o pessoal trabalha de domingo a domingo, né? Praticamente 24 horas, mas imagino que deve ter algum momento de lazer, né? E nesses momentos, o que é que você faz para divertir? Para se divertir, para relaxar? Cara, só uma observação que a gente estava falando da cultura latina e tal. A gente lá em Xi'an, eu e o Leandro, a gente foi numa boate, que era uma boate bacana, assim, uma boate de gente que tem dinheiro. Opa, vocês estavam no lugar certo. A gente entrou meio de penetra, assim, a gente não sabia mais onde é que tava. Conseguiu uma cortesia. O nome da boate era Salsa, cara. Olha aí. Era Salsa, mas é lógico que eu acho que ninguém que tava lá dentro sabia o que diabos era Salsa, mas era o nome da casa. Cara, o que eu vi lá na balada, o que eles bebem lá, assim, só de curiosidade, aqui a galera mistura energético com whisky, né? Lá eles misturam chá com whisky, velho. E dá o barato, o mesmo barato do daqui, sacou? Chá de quê? Cara, o chá... Chá de zabumba. Chá verde, não, mas os chás dele lá, eles misturam com bebida alcoólica também. É muito... Assim, eu nem experimentei porque me parecia uma mistura muito tosca. Mas eles bebem isso. Eles não bebem muita cerveja, eles não gostam muito de cerveja. E eles têm uma bebida deles lá destilada que é o equivalente da nossa cachaça aqui, que chama Paijol. Eles tomam ipioca? Pois é mesmo naipe da ipioca, só que é feita com arroz ao invés da cana-de-açúcar, né? Mas é uma destilada que é boa. Você não é o saquê? Você não é o saquê? Cara, não é saquê, é uma bebida deles mesmo, assim. Deve ser uma espécie de saquê, mas o gosto realmente não parece, não. E é bom, assim, é um gosto meio frutado. Quando eu bebi a primeira vez, eu achava que era feito de fruta, mas não, é feito de arroz mesmo. E eu trouxe até algumas aí. Opa! Depois aí eu posso fazer aí esse... Vamos sortear um aqui pros nossos Vamos sortear em Esperanto. Então toca! André, qual foi a banda que tocou aqui nesse episódio enquanto a gente tinha esse papo show de bola aqui sobre a China? Cara, banda muito legal. Na verdade, uma vocalista, né? Uma líder chamada Soledad Brandão. É fortalezense, né? Daqui do Ceará. E ela começou a carreira dela em 2009 no espetáculo Circo dos Beatles. A Soledad, ela é performance. Assim, ela é muito performática e tem uma voz potente, uma característica muito forte dela. Ela tem vários projetos, vários espetáculos nos quais ela faz tributos, né? Faz interpretações de grandes artistas, né? Por exemplo, fez um tributo a Maísa, fez um tributo a Billie Holiday, Caetano Veloso. Então, assim, tem um trabalho que ela fez desses espetáculos que tem uma expectativa de se transformar em um trabalho inédito, né? Em um CD, né? Inédito, previsto ainda para 2015. Tocam com ela o baterista Guilherme Alves, guitarristas Vitor Colares e Bruno Rafael, viu? Colares, né? Vitor Colares e Bruno Rafael. E no baixo, Caio Cartacho. Guardem esse nome, Soledad Brandão, no Então Toca de hoje. Muito bacana. Só vou subir um pouquinho o som aí pra gente escutar um pouquinho. Onde o vento não vem. Beleza, galera, foi boa, o papo foi muito legal, muita informação. Algumas que a gente já tinha do nosso conhecimento prévio do preconceito, né? Algumas que foram corrigidas, digamos assim, pelo Leandro e também pelo Fábio, que falaram um pouquinho da experiência deles aqui. O Leandro na vivência, ele mora lá, e o Fábio nessa viagem que ele fez, que você pode acompanhar mais detalhes no blog www.viajanteindependente.com, é isso? Acertei? Exatamente isso. Beleza pura. Então quero agradecer de novo, cara, mais uma vez vocês dois. Agradecer muito ao Fábio por estar 10 horas, quase 11 horas aqui da noite com a gente. Agradecer o Leandro por estar 10 horas da manhã aí já, Leandro. Vão dar 10 horas da manhã. Cleiton, se alguém quiser falar com a gente, como é que faz para entrar em contato com o NHS?
Canais. O NHS tem vários canais para entrar em contato com a gente. A gente tem um e-mail podcastnhs@gmail.com. No Facebook nós temos o facebook.com/podcastnhs. No Instagram, @podcastnhs. E no site temos Pronto, é horrível. E no site temos www.podcastnhs.blogspot.com. E só lembrando que se você quiser escutar todos os outros episódios do NHS, você pode entrar no site que o Cleito falou, www.podcastnhs.blogspot.com, e lá tem todos os episódios anteriores. Tem muita coisa legal lá. A gente já falou de muito tema maluco, até de moda a gente já falou. E lembrando também que toda terça-feira a gente tá conseguindo. Toda terça-feira. Olha aí, rapaz. Palmas. Olha aí, palma. Toda terça-feira tem episódio novo no site do NHS, certo? E não esqueça de ir lá na nossa página no Facebook, curtir, compartilhar as fotos no Instagram, escutar todos os episódios, fala pro vizinho, pro tio, pra avó, pra todo mundo aí, pra todo mundo escutar o NHS. E pelo amor de Deus, né, pessoal? Comenta aí, porque escutar... Como é, André? O pessoal do Braincast gosta muito de falar isso, né? Você escutar o podcast e não comentar, a mesma coisa aqui, ir pra China e... Ir pra China e não comer... Não comer carne de cachorro. Não comer grilo. Pra China e não comer uma cachorra. Mas é isso, galera. Dê um alô aí, fala o que você tá achando, dê sugestões sobre o tema, ou, sei lá, xingue o André, fala qualquer coisa tá valendo aí, beleza? Só salve pra mim, tá bom? Mas é isso, então, valeu, quero agradecer a todo mundo. Até a próxima semana, valeu, galera. Uou! Estamos juntos aqui. Acho que o delay daqui pra China é menor do que daqui pro Iguatu. A ideia, sabia que vinha essa. Eles começaram a dançar um jazz, assim, uma coisa. World Music. Alô? Alô, todo mundo. Alô? Que foi isso? Isso é o governo chinês bloqueando o nosso sinal. Caiu? No caso, é o governo americano, né? Ó, o Leandro sumiu aí, ó. Procurando por ele. Eita, rapaz, é agora. Em tempo real, a espionagem. Morreu, velho. Cara, logo hoje tem alguém batendo aqui na porta, galera. 这种传输中断，因为它包含不适当的内容。要收听参观 www.podcastnhs.blogspot.com NHS 的网站，播客到时候出来。